E aí a gente entra na parte das matérias-primas, né, para a formulação da ração. Primeiro a gente vai ver matéria-prima, né, de forma grosseira, assim, o que é a quantidade de cada componente, depende da espécie e idade do peixe para o qual deseja produzir a ração. Para tanto, é realizado o balanceamento das rações. Nesse contexto, as principais matérias-primas ou insumos podem ter um caráter convencional ou alternativo. E a gente vai ver alguns exemplos de matéria-prima convencional, né, e depois alternativa. O que pode ser substituído e o que não pode. As matérias-primas convencionais, né, a dupla mais utilizada na produção da dieta para peixes são o milho e a soja, que são ingredientes convencionais. Mas temos também a farinha de carne e osso, farelo de trigo, calcário, entre outros, que seria para substituição, né, como alternativa. E aí o milho é uma matéria-prima convencional. O principal papel do milho na formulação da ração está na fonte de energia para os peixes onívoros e herbívoros. Sua forma de ser utilizada é moída, né, o milho moído. E é importante analisar algumas coisas, né? Analisar sempre o teor de umidade, a concentração de óleo, a presença de micotoxinas, que são substâncias que podem produzir fungos, e o resíduo de pesticida, né? Que também é uma coisa que Alexandre falou, né? Sobre a questão da produção orgânica, né? E às vezes a gente tenta, mas muitas vezes até o produto que chega para a gente, ele foi produzido, né, cheio de pesticidas. Temos também o farelo de soja, né, que é fonte de proteína, apresenta teor acima de 35% de proteína. A soja ela deve ser torrada antes de usar na ração, para bloquear fatores antinutricionais e não comprometer o desempenho dos peixes. É considerado um subproduto, sendo usado entre 15% e 25% na confecção da ração para peixes. Farinha de carne e osso, bovinos, né? Então, é fonte de proteína, é um subproduto de graxarias e frigoríficos, obtidos a partir de ossos e resíduos de animais, de tecido de animais. E é importante, vai falar aqui, salientar que todos esses frigoríficos eles precisam ser licenciados, né? Autorizados, porque não é só pegar, triturar lá e colocar. Existe também uma forma adequada de fazer esse tipo de farinha, né? Então não posso ter, vamos dizer, sei lá, no fundo do quintal da minha casa, pegar ali e colocar. Por isso que todo o processo deve ser regulamentado pelo Ministério da Agricultura, da Pecuária e de Abastecimento, pois oferece risco de contaminação. É um produto que apresenta vantagens nutricionais e econômicas na formulação de ração em relação ao custo-benefício. Seu uso na formulação de dietas é facilitado por conter aminoácidos, energia, cálcio e fósforo, que é um dos minerais que a gente viu ali, que é importante na composição da ração. Principais vantagens: custo, nutriente. Um resumo da ficha técnica da farinha é um produto de farinha de carne e osso. É um produto moído, né? A forma física dela. A característica da embalagem, do acondicionamento, que também faz parte da proteção, né? Para a produção adequada do produto. Né, os produtos são ensacados em saco de ráfia e acondicionados em estrados no local arejado. A maioria vai ser nesse mesmo perfil. A composição é 100% de carne e osso, bovino, porque também tem o suíno. E as indicações, né? Indicações de uso e espécie animal a ser destinada, né? O produto utilizado na composição de ração, dieta do animal, cuja sua maioria destina-se à avicultura, suinocultura e uma parte de pet food e bovinocultura. O modo de uso dos mesmos são realizados de acordo com orientação técnica e padrão para cada cliente. Esse prazo de validade, que é de 6 meses, eu acredito que já é para a ração já pronta, não da farinha. As condições, né, de conservação, a gente falou lá no slide anterior. Os produtos são armazenados sob estrados, em lugar limpo, arejado, longe de paredes e abrigos. E ao abrigo de luz solar direta, formando rampas separadas por tipo de produto e identificado de acordo com o procedimento de rastreabilidade interna. Farelo de trigo é fonte de energia,
É um subproduto da indústria da fabricação de farinha de trigo e sua proteína bruta é de 16%. Farinha de penas hidrolisadas. O produto é resultante do cozimento sob pressão de penas limpas e não decompostas obtidas do abate de aves. É uma fonte natural de proteínas e minerais, incluindo cálcio e fósforo, que são utilizados como ingredientes na indústria de pets, suínos, aves, peixes e outras espécies não ruminantes. Farinha de peixe e pescado. É um produto seguro, que contém alto valor proteico, ótima digestibilidade, podendo ainda ser rico em ácidos graxos essenciais como ômega 3, 6 e 9. As principais vantagens é o custo, os nutrientes, a eficiência alimentar, o crescimento e a absorção dos nutrientes. A ficha técnica, farinha de peixe, farinha também na cor caramelo, 100% de resíduo de peixe e o acondicionamento da mesma forma, saco de rafa, local arejado, sob estrado. O lena são macrófitas aquáticas que absorvem compostos nitrogenados e fosfatados, presentes na água de rios, lagos e açudes e até mesmo viveiros. Também vem sendo usado na dieta de tilápias e outros peixes. Tilápias podem consumir espontaneamente até 0,5% do peso vivo. A proteína bruta dela é de 36,6%. É uma alternativa de substituição. A mandioca, ou a macaxeira, ou maniva, existem trabalhos ainda para avaliar a questão da digestibilidade do peixe, Ainda é uma coisa que está sendo estudada, mas como uma alternativa também de substituição. Demonstra que tanto a folha como a raiz podem ser utilizadas para ingrediente na ração de tilápia. Sua proteína é de 2,47%, cálcio 0,20% e a fibra bruta 5,42%. A algaroba, que é uma leguminosa, apresentando grãos ricos em carboidratos e proteínas. Seu farelo tem alto valor nutricional e pode ser usado para produzir dietas destinadas a animais como peixe. Sua proteína bruta é de 9% e a fibra bruta é 7,2%. A leucena, que é uma leguminosa também, arbustiva, é uma espécie perene, rústica, bastante tolerante à seca, para quem vive em problemas, de regiões com problemas de água. Sua proteína bruta é de 17,7% e os carboidratos não fibrosos 43,23%. Farinha de inseto, tenebro, molitor. Tenebro é uma minhoquinha, O tenebro é um inseto com alto valor nutricional, sendo usado tanto para alimentação humana como animal. Para peixes, a adição da farinha de tenebres na ração incrementa no valor nutricional do produto. É fonte primária de quitina, que pode ser utilizada como aditivo alimentar na piscicultura, contribuindo assim para uma prática sustentável do reaproveitamento de material biológico e promovendo a diversificação do produto. Temos o sorgo, que substitui o milho em alguns casos. Tem presença de tanino, que é um problema por ser uma substância tóxica. Então, mas já existem variações com níveis menores. Na produção de ração de forma viável nutricionalmente e economicamente, somente quando o seu preço for inferior ao milho em torno de 20%. Só vale a pena substituir o milho pelo sorgo se o valor dele for em torno de 20% mais barato que o milho, senão não é viável. Farelo de arroz integral, um subproduto que é adquirido após o beneficiamento do arroz descascado. Vem sendo utilizado como ingrediente substituto à farinha do peixe. E existem 3 tipos de farelo de arroz, que é o integral com casca, o integral sem casca e o desengordurado. E é uma excelente alternativa quando tem dificuldade de adquirir o trigo ou a aveia. A observação nesse tipo é que devem passar por tratamento antioxidantes, pois tendem a rancificar. Torta de algodão. Ela é derivada da moagem do caroço do algodão através de prensa mecânica, conhecida também como torta gorda.
É considerado um alimento muito palatável e rico em proteínas e energia. Por se tratar de um produto derivado do caroço de algodão, o produto é encontrado com maior facilidade no segundo semestre. O farelo de algodão é um produto resultante da extração do óleo das sementes de algodão. Ela se caracteriza pelo alto nível de proteína e possui fatores antinutricionais que limitam a sua utilização, né? A níveis pré-estabelecidos, que aí vai de acordo com cada espécie. Tem baixo custo disponível para alimentação animal e o produto ele é encontrado durante o ano e o preço é muito atrelado à cotação do farelo de soja, que é o produto que substituiria, né? Farinha de sangue bovino é um produto derivado do abate de animais de corte. A farinha de sangue possui alto valor proteico, sendo essa sua maior característica do ponto de vista nutricional. Outra vantagem da farinha de sangue, como ingrediente da ração animal, é o seu alto coeficiente de digestibilidade. É um produto rico em proteína e principalmente em aminoácidos essenciais como a lisina e a histidina. É uma farinha isenta de fatores alergênicos ou antinutricionais, indicada principalmente na fase da levinagem e crescimento dos peixes. Farinha de carne e osso suína. A farinha de porco é uma fonte natural de proteínas e minerais, incluindo cálcio e fósforo, que é usado como um ingrediente na indústria de alimentos para peixes e outros animais, né? A matéria-prima é coletada em frigoríficos inspecionados e é 100% de origem suína. A apresentação dela é sólida, né, em forma de farinha, tem um tom mais claro e o aroma é típico de carne de porco mesmo. Farinha de vísceras é um produto resultante do cozimento, da prensagem e da moagem de vísceras de aves, sendo permitida a inclusão de cabeças e pés. Não deve conter penas, exceto aquelas que podem ocorrer não intencionalmente, e nem resíduo de incubatório ou outras matérias de estranha composição. Não deve apresentar contaminação com cascas de ovo. É uma fonte natural de proteína e minerais, incluindo cálcio e fósforo, que são usadas como ingredientes na indústria de ração, né, de pet, aves, peixes. Farinha de palma é rica em carboidrato e pobre em proteína, né? Pouca disposição de fibra e no Nordeste a utilização da farinha de palma forrageira é uma alternativa para a produção de ração, né, para alimentar os peixes. Farinha de minhoca supre a exigência por proteína na dieta dos animais, lhe fornecendo aminoácidos de excelente qualidade. Agem como componente suplemento mineral e vitamínico, que disponibiliza principalmente o ferro e a vitamina B. Lá tem também a silagem, né, que consiste na utilização de vísceras também, né, mas o aspecto dela é liquefeito, né, mais líquido, não é uma farinha. E ela se preserva pela redução do pH por meio de adição de ácidos orgânicos ou inorgânicos. A casca da banana, que falei agora há pouco, aos poucos ela vem sendo introduzida, né, estudada para ser utilizada na fabricação também da ração.